Olá! Hoje vim falar sobre o terceiro livro da série A Torre Negra, que se chama As Terras Devastadas. A partir de agora é que o jogo vai começar de verdade pro Roland e pros outros membros do seu catete. Isso porque no primeiro livro, O Pistoleiro, ele foi meio que um prólogo para a história da série, e o segundo livro, A Escolha dos Três, ele foi como uma apresentação dos personagens. Então é nesse livro que a gente vai ficar mais próximo da Torre Negra e que realmente a ação vai começar. Nesse livro a história vai se tornar cada vez mais épica e finalmente nós vamos começar a ter mais respostas sobre a Torre Negra e sobre o que está acontecendo nesse mundo. E o terceiro livro ele vai ser subdividido em 2 livros. O primeiro é Jake, Medo num Punhado de Pó, e o segundo é Lud, Um Monte de Imagens Quebradas. E esses títulos fazem referência direta ao poema de Eliot, que abre o livro, e foi uma das grandes inspirações para o King escrever essa saga. Bom, a primeira parte do livro ele já vai nos dar um grande spoiler, porque o Jake vai reaparecer na história. E se você não lembra quem é o Jake, você clica nesse ízinho que vai surgir as resenhas do primeiro e do segundo livro da série A Torre Negra. Eu não vou entrar em detalhes como isso acontece dentro da história, mas eu posso te garantir que essa primeira parte do livro ela vai desbancar de cara o primeiro e o segundo livro da série. Mas basicamente, na história do segundo livro, quando o Roland ele impediu a morte do Jake Chambers no mundo que a gente vive, ele acabou criando um paradoxo temporal na história. Porque se o Jake não morreu em Nova York, ele não pôde ter sido transportado para o mundo médio. Então as cenas em que o Roland encontra o Jake no primeiro livro, que o Jake dá água para ele e que o Roland deixa ele cair das montanhas para ir em busca do Homem de Preto, não aconteceu. E da mesma forma, o Jake lá em Nova York, ele não morreu. Então na mente dos dois, tanto do Roland quanto do Jake, vai acontecer uma quebra. Eles vão ter essas memórias que não aconteceram e eles vão ficar em dúvida se o que aconteceu foi real ou não real. E isso vai ser muito perigoso para esses personagens porque eles vão ficar beirando a loucura. É nesse contexto que o Ed Gein, que é o ex-drogado, e a Susana Dean, que foi a mulher que juntou as duas personalidades da Odette e da Detta, que eles vão ganhar mais destaque dentro da história. E algo que vai acontecer muito nessa história é que o Roland vai aproveitar qualquer momento, qualquer oportunidade para dar alguma lição de pistoleiro pro Ed e pra Susana. Isso vai acabar irritando muitas vezes eles, principalmente o Ed. E o Ed também vai ter um papel crucial nessa primeira parte do livro, porque ele vai ter que enfrentar vários traumas que ele sofreu na infância para poder consertar esse paradoxo temporal que o Roland criou e trazer de volta o Jake ao mundo médio, que é o mundo que eles estão. E é nessa parte do livro também que o Roland ele vai se juntar com os outros membros do catete para explicar qual é a razão da Torre Negra e como ela funciona. A gente vai descobrir a existência de feixes de luz. Existem 6 feixes de luz que cruzam e protegem toda a existência do universo. E a Torre Negra é o ponto de convergência desses feixes. E é por isso que ela sustenta todos os mundos. E juntos eles vão descobrir um feixe de luz que vai ajudá-los a chegar em direção à Torre Negra. Mas na metade desse caminho eles vão acabar encontrando uma cidade, que é a cidade de Lud, que é a segunda parte desse livro. E é em direção a essa cidade que o Roland, o Jake, a Susana e o Dean vão se juntar ao mais novo membro desse catete, que é um animal chamado Trapalhão, que é uma mistura de guaxinim com cachorro. E é com esse grupo formado que eles vão caminhar em direção à cidade de Lud, que é como se fosse uma Nova York em ruínas. E dentro dessa cidade, eles vão encontrar novos inimigos, que são tanto humanos quanto máquinas, mas eles são todos governados por uma inteligência artificial chamada Monoblane, que é uma inteligência que adora adivinhações. Esse terceiro volume da Torre Negra, eu achei ele uma mescla do primeiro e do segundo livro, porque ele vai ter todas aquelas metáforas que existiam no primeiro livro e também ele vai ser objetivo como no segundo. Ele vai voltar com as histórias das portas que ligam os dois mundos, como ocorreu no segundo livro, mas ele também vai ter aquela história que se passa no mundo médio e na caminhada, como aconteceu no primeiro. No decorrer da história, o Roland ele vai criando mais respeito entre os membros do catete e ele também vai sendo melhor entendido, principalmente pela Susana. A Susana,
ela funciona muito como um personagem coadjuvante nessa história. Ela não tem tanto destaque quanto os outros personagens, mas ela vai ser um personagem que sempre vai estar filosofando ou com alguns pensamentos que vai fazer com que a gente tenha mais empatia pelo Holland. O Jake também foi um personagem que eu gostei muito de ter voltado à história, porque apesar dele ser uma criança de 11 anos, ele participa muito bem, sem deixar o livro infantil e sem ser aquela criança prodígio que chega lá e salva todo mundo. Esse livro é muito bom e eu acredito que a maioria das pessoas vai preferi-lo entre os outros anteriores da série, mas o meu favorito continua sendo o Pistoleiro. Bom, Stephen King ele coloca a gente em vários universos. Primeiro foi num deserto, depois foi numa praia. Nesse livro ele começa numa floresta, que me lembrou muito os livros do Tolkien. A vegetação, se eu não me engano, é muito parecida com o que o Tolkien descreve no Hobbit. E do nada o Stephen King coloca a gente numa cidade em ruínas e depois num cenário totalmente avançado e tecnológico. E ele consegue fazer isso de uma forma que na escrita você não se confunde. Da mesma forma que ele coloca os 3 tempos de Nova York e da mesma forma que ele faz referências a coisas que existem no nosso mundo e no mundo do Holland, de maneira muito bem explicada, você não se perde dentro da história. Então é isso, pessoal. Esse foi o 3º livro da série A Torre Negra, Terras Devastadas. E eu tô ansioso para iniciar o 4º, que é o Mago e Vidro. Bom, eu acho que eu não falei, mas o único aspecto negativo que eu achei desse livro foi o final. Ele foi um final, assim, inesperado e de sopetão. E a gente fica pensando, o que é que vai acontecer agora? Então, se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo o que é que você achou. E se vocês ainda não leram, mas têm interesse em ler, comenta aqui embaixo também. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, que vai aparecer daqui a pouco. Até a próxima e tchau!